A gargalhada começou quase na mesma hora. Não era aquele tipo de risada educada que as pessoas usam quando estão desconfortáveis. Era mais alta, mais aguda, o tipo que se espalha por uma sala quando alguém diz algo que todos os outros acham ridículo. O homem que estava perto do microfone não levantou a voz. Simplesmente disse uma frase. Talvez antes de fechar essa capela, devêssemos pedir a ajuda da Virgem Maria. Por meio segundo, a sala ficou quieta. Então alguém lá no fundo fez uma careta. Nossa, com certeza, murmurou um homem em voz alta. Talvez ela pague a conta de luz também. Algumas pessoas riram. Depois mais gente foi entrando na brincadeira. Em questão de segundos, toda a sala estava tomada pelo riso. Várias pessoas balançavam a cabeça. Uma mulher se inclinou para a amiga ao lado e sussurrou: "Esse cara está falando sério?" O homem no microfone não reagiu. Tinha uns 40 e poucos anos. Camisa simples, botas de trabalho, o tipo de rosto que você passa na rua e nunca repara duas vezes. Mas as mãos estavam fortemente entrelaçadas, quase como alguém segurando algo invisível. No canto do salão comunitário, uma pequena estátua da Virgem Maria estava sobre uma mesa de madeira encostada na parede, colocada ali como decoração. A maioria das pessoas na sala nem tinha notado. Estavam ocupadas demais rindo. E ainda assim, poucos segundos depois, algo aconteceu que nenhum deles esperava. A risada começou a diminuir. Uma pessoa parou de falar, depois outra. Uma mulher na terceira fileira virou a cabeça de repente, franzindo a testa com confusão. Inclinou-se para o homem ao lado e sussurrou algo que o fez se sentar ereto. Porque naquele exato momento, um aroma suave começou a se espalhar pelo ar. Suave, adocicado, inconfundível. Rosas. E em menos de 10 segundos, a sala que havia gargalhado momentos antes caiu em completo silêncio. Antes de continuar, deixe um comentário nos dizendo de onde você está assistindo e que horas são aí agora. O homem que acabará de ser motivo de riso se chamava Daniel Ruiz. A maioria das pessoas na sala mal o conhecia. Daniel tinha 42 anos e trabalhava como técnico de manutenção no distrito escolar público na beira da cidade. Toda manhã antes do amanhecer, ele abria as salas de aula, consertava armários quebrados e verificava os sistemas de aquecimento no inverno. Era um trabalho silencioso, do tipo que raramente faz alguém te notar. Daniel preferia assim. Ele morava em uma pequena casa de tijolos a uns 10 minutos da antiga capela que o Conselho Municipal estava discutindo naquela noite. Sua esposa, Helena, trabalhava meio período num supermercado e juntos criavam a filha adolescente Sofia. Para a maioria das pessoas, Daniel era simplesmente o técnico de manutenção. Educado, quieto, fácil de esquecer. Mas havia uma coisa nele que as pessoas às vezes notavam. Daniel sempre carregava um terço. Não de forma dramática. Não o brandia nem falava muito sobre ele. Ficava simplesmente no bolso do casaco de trabalho, as contas de madeira desgastadas de anos de oração. Mais cedo naquela noite, quando a cidade anunciou uma reunião pública sobre o fechamento da pequena capela do bairro, Daniel quase não foi. Reuniões assim geralmente eram cheias de discussões sobre dinheiro, impostos sobre propriedade e alvarás de zoneamento. Nada disso parecia ser o seu mundo. Mas ao passar pela capela no caminho de volta do trabalho, algo fez parar. A pequena estátua da Virgem Maria no jardim do lado de fora da capela brilhava suavemente sob a luz da rua. Daniel ficou sentado na caminhonete por um momento, olhando para ela. Depois sussurrou baixinho para si mesmo: talvez alguém devesse falar por ela esta noite. Então deu meia volta com a caminhonete. E 20 minutos depois, estava de pé na frente de uma sala cheia de estranhos que agora o achavam ridículo. A reunião estava sendo realizada no antigo salão comunitário da cidade, um prédio retangular que havia sediado de formaturas escolares audiências sobre o orçamento municipal. Naquela noite, cada cadeira estava ocupada. Luzes fluorescentes zumbiam suavemente acima das fileiras de cadeiras dobráveis. Na frente da sala ficava uma mesa comprida onde 3 membros do Conselho Municipal folheavam papéis e cochichavam entre si. A maioria das pessoas que havia comparecido não estava ali por causa da fé. Estavam ali pelos números. A capela na beirada da rua Maple havia se tornado um problema para o orçamento da cidade. O telhado precisava de reparos. A fiação era antiga. Aquecer o pequeno prédio durante o inverno custava mais a cada ano. Para os conselheiros, era simples: fechar, vender o imóvel, seguir em frente. Um homem de blazer cinza se inclinou para a frente na cadeira e falou alto o suficiente para metade da sala ouvir. Não estamos fechando uma catedral, disse ele. É só um prédio velho.
Algumas pessoas concordaram com a cabeça. Alguém lá no fundo acrescentou com um encolher de ombros, e mesmo que fossem, a oração não vai consertar a fiação. Uma nova onda de risadas silenciosas percorreu a sala. Daniel continuava de pé perto do microfone. Não discutiu. Não tentou rebater os números. Em vez disso, seus olhos se deslocaram devagar para o canto do salão. A pequena estátua da Virgem Maria estava ali sobre uma mesa lateral de madeira. Manto branco, véu azul, mãos suavemente abertas. A maioria das pessoas na sala não tinha notado a estátua. Mas Daniel sim. E por um breve momento, enquanto as vozes ao redor continuavam discutindo orçamentos e reparos, ele olhou para a estátua como se estivesse fazendo uma pergunta em silêncio. Daniel pigarreou suavemente. O microfone emitiu um leve estalo quando ele se aproximou um pouco mais. Sei que a maioria de vocês está aqui para falar sobre dinheiro, ele começou com cuidado. E entendo que telhados e canos custam dinheiro de verdade. Algumas pessoas mudaram de posição nas cadeiras. Alguém perto da frente deu uma olhada no relógio. Daniel hesitou por um segundo, como se estivesse decidindo se continuava. Mas antes de decidirmos fechar aquela capela, disse devagar, há algo que acho que as pessoas deveriam saber. A sala não silenciou completamente, mas as conversas diminuíram o suficiente para que a voz dele chegasse às fileiras de cadeiras dobráveis. 15 anos atrás, continuou Daniel, minha filha estava no hospital. Uma mulher na segunda fileira parou de rolar o celular. Ela tinha 3 anos, disse Daniel. Os médicos tinham feito tudo o que podiam. Um deles disse à minha esposa e a mim que nos preparássemos. A voz permaneceu calma, mas as mãos se apertaram ligeiramente na borda do púlpito. Saímos do hospital naquela noite porque não sabíamos mais o que fazer. Alguém lá no fundo mudou de posição na cadeira. Daniel olhou brevemente para baixo antes de continuar. E fomos até aquela pequena capela na rua Maple. O homem de blazer cinza se recostou e suspirou baixinho. Daniel continuou. Não havia ninguém lá dentro. Só a estátua da Virgem Maria perto do altar. Fez uma pausa. Minha esposa se ajoelhou primeiro, disse ele. E começamos a rezar. O homem de blazer cinza sussurrou algo para a pessoa ao lado. Algumas pessoas riram baixinho. Daniel ouviu, mas continuou mesmo assim. Porque algo aconteceu naquela capela naquela noite, disse ele suavemente. Algo que nunca consegui explicar. Daniel mal havia terminado a frase quando a gargalhada recomeçou. No início não era forte, apenas alguns risinhos dispersos pelo salão. Mas então um homem perto da fileira do meio se recostou na cadeira e levantou a voz. Então deixa eu adivinhar, disse ele com um sorriso. A estátua ganhou vida. Várias pessoas riram abertamente agora. Alguém bateu palma uma vez, de forma sarcástica. Daniel ficou parado no microfone. O homem de blazer cinza falou novamente, mais alto desta vez para mais pessoas ouvirem. Talvez Maria tenha pago as contas do hospital também. A sala explodiu de novo. Uma mulher lá no fundo balançou a cabeça sorrindo. Isso aqui é uma reunião sobre o orçamento da cidade, disse ela para a amiga. Não um sermão de domingo. Mais risos. Daniel não discutiu. Não se defendeu. Simplesmente esperou. A gargalhada percorreu a sala por vários segundos antes de ir se transformando em murmúrios dispersos. Quando finalmente aquietou, Daniel se inclinou levemente para o microfone de novo. A voz estava calma, quase gentil. Não estou pedindo que ninguém aqui acredite na minha história, disse ele. Algumas pessoas trocaram olhares divertidos. Só estou dizendo, continuou Daniel devagar, que às vezes achamos que entendemos tudo. Fez uma pausa. Mas há momentos em que algo acontece e percebemos que não entendemos. O homem de blazer cinza deu uma risadinha de novo e balançou a cabeça. Daniel olhou brevemente para a pequena estátua da Virgem Maria no canto da sala. Depois acrescentou baixinho, se você tivesse estado lá naquela noite, hesitou, provavelmente não estaria rindo agora. A sala ficou quieta por um momento. Não porque alguém tivesse acreditado nele, mas porque ninguém esperava que ele dissesse aquilo com tanta calma. E foi exatamente naquele momento que algo incomum começou a acontecer. Num primeiro instante, ninguém percebeu. A reunião continuou como as reuniões sempre continuam. Papéis sendo folheados. Alguém tosse. Uma cadeira arranhando levemente o chão enquanto um homem mudava de posição. Os conselheiros na frente voltaram a sussurrar, discutindo os orçamentos de reparo para o telhado da capela. Daniel recuou do microfone, cedendo a vez para o próximo orador. Por alguns segundos, o momento pareceu ter passado.
Só mais uma troca desconfortável numa reunião longa e esquecível. Então uma mulher na terceira fileira franziu lentamente o senho. Seu nome era Teresa Morales, bibliotecária da escola local que morava na cidade há quase 20 anos. Ela se inclinou levemente para o homem sentado ao lado. Você está sentindo aquele cheiro? Sussurrou ela. O homem parecia confuso. Que cheiro? Teresa ergueu levemente a cabeça, inspirando de novo. O aroma era suave no começo. Suave, adocicado, quase delicado. Rosas. Ela se virou, olhando para o fundo da sala. Não havia flores em lugar nenhum no salão. Nenhuma criança. Nenhuma guirlanda. Só fileiras de cadeiras dobráveis e o zumbido monótono das luzes do teto. Teresa inspirou de novo. O aroma estava mais forte agora. Não sufocante, mas inconfundível. Ela tocou o braço do homem ao lado. Não, sério, disse ela baixinho. Você está sentindo o cheiro de rosas. Desta vez ele fez uma pausa. Respirou devagar, depois de novo. A expressão dele mudou. Espera, murmurou ele. Estou. Ele se sentou um pouco mais ereto, porque o aroma estava se espalhando agora. E nos segundos seguintes, mais pessoas na sala começaram a levantar a cabeça, olhando ao redor com a mesma expressão de estranheza. Algo no ar havia mudado. No início, as pessoas que perceberam o aroma não disseram nada. Simplesmente olhavam ao redor tentando descobrir de onde poderia estar vindo. Alguém perto do fundo se inclinou e olhou embaixo da cadeira. Outra pessoa se virou para a porta do corredor, esperando ver alguém entrar com flores. Mas ninguém tinha entrado. As portas não tinham se aberto. E o aroma estava ficando mais forte. Não avassalador, apenas claro o suficiente para que várias pessoas cochichassem entre si. Que cheiro é esse? São rosas. Alguém trouxe flores. Perto da fileira central, uma senhora idosa se levantou devagar da cadeira. Seu nome era Dona Álvares. Muitas pessoas na cidade a conheciam. Ela morava ali há mais tempo do que quase qualquer outra pessoa e raramente perdia uma reunião da comunidade. Mas naquela noite, as mãos tremiam levemente. Ela ficou ali por um momento, olhando ao redor do salão como se estivesse procurando algo invisível. Então falou. A voz não era alta, mas o tom carregava peso suficiente para que as conversas ao redor começassem a diminuir. Eu conheço esse cheiro, disse ela baixinho. Várias cabeças se viraram para ela. Dona Álvares apoiou uma mão no encosto da cadeira à sua frente. Já senti esse cheiro uma vez. Alguém lá no fundo murmurou baixinho. Do que ela está falando? Mas Dona Álvares continuou, os olhos se movendo devagar para o canto da sala. Foi há 12 anos, disse ela. Na noite em que meu marido estava em cirurgia. A sala ficou visivelmente mais silenciosa. Ele não deveria sobreviver àquela operação, ela acrescentou. Algumas pessoas mudaram de posição desconfortavelmente. Dona Álvares engoliu em seco com suavidade. E no quarto do hospital? Bem antes do médico voltar, ela fechou os olhos por um instante. A sala inteira de repente cheirou a rosas. Por um momento, ninguém falou. Dona Álvares permanecia de pé entre as fileiras de cadeiras, as mãos ainda apoiadas no encosto à sua frente. O suave aroma de rosas continuava flutuando pelo salão. As pessoas já não estavam rindo. Agora olhavam ao redor tentando entender o que estava acontecendo. Perto da parede do fundo, um jovem chamado Eric, um dos bombeiros voluntários da cidade, se inclinou na cadeira e semicerrou os olhos em direção ao canto da sala. Ei, disse ele baixinho. O homem ao lado se virou. O quê? Eric apontou. Olha ali. Várias cabeças se voltaram lentamente na mesma direção. No canto do salão, a pequena estátua da Virgem Maria estava exatamente onde havia estado a noite toda, sobre uma mesa estreita de madeira encostada na parede. Manto branco, véu azul, mãos abertas em gesto suave. Mas algo parecia diferente agora. Um brilho suave cercava a estátua. Não era forte, não era dramático. Era só uma luz pálida e suave que parecia pousar gentilmente ao redor da figura. Alguém perto da fileira do meio franziu a testa. É um holofote ou algo assim. Outra pessoa se virou para as janelas, mas as janelas ao longo daquela parede estavam fechadas. E os postes de luz lá fora ficavam do lado oposto do prédio. Eric se levantou até a metade da cadeira, olhando fixo. Aquilo não estava ali antes, disse ele. Mais pessoas estavam olhando agora. Uma a uma, as conversas silenciosas foram parando. O aroma de rosas permanecia no ar. E no silêncio que foi crescendo,
várias pessoas começaram a notar a mesma coisa. A luz perto da estátua não piscava como eletricidade. Era constante, suave, quase quente. E Daniel Ruiz, parado perto da frente da sala, sentiu um calafrio atravessar o peito. Porque havia visto aquele tipo de luz uma vez antes. Os olhos de Daniel ficaram fixos na estátua. Por vários segundos, ele não se moveu. O brilho ao redor da Virgem Maria não era forte o suficiente para iluminar toda a sala, mas estava claramente visível agora para qualquer um que olhasse naquela direção. Suave, pálido, quase como o brilho tranquilo de uma vela atrás de um vidro fosco. E o aroma de rosas ainda pairava no ar. Daniel sentiu o peito apertar, porque de repente o salão à sua frente não era mais o salão comunitário. Na mente dele, outro cômodo estava surgindo. Outra noite, outro silêncio. 15 anos antes, a pequena capela na rua Maple estava quase vazia naquela noite. Apenas algumas luzes fracas estavam acesas perto do altar. Lá fora, o estacionamento estava escuro, e a cidade havia muito tempo tinha se recolhido para dormir. Daniel lembrava como Helena havia segurado firmemente a mão dele ao entrarem. A filha Sofia ainda estava no hospital, máquinas respirando por ela, médicos sussurrando do lado de fora do quarto. Eles não sabiam mais o que fazer, então foram até a capela. Helena foi a primeira a se ajoelhar. Daniel lembrava do som dos soluços silenciosos dela ecoando suavemente no espaço vazio. Por favor, ela havia sussurrado entre lágrimas. Por favor, cuida da nossa filha. Daniel ficará de pé ao lado dela, sem saber o que dizer. Nunca havia rezado em voz alta antes, mas naquela noite tentou. E enquanto as palavras saíam com dificuldade da boca, algo estranho havia começado a acontecer naquela capelinha também. Primeiro, havia vindo um aroma. Suave, adocicado. Rosas. Depois, um calor suave preenchera o ar ao redor deles. Daniel engoliu devagar enquanto olhava de novo para a estátua iluminada no canto do salão comunitário. Porque as mesmas duas coisas estavam acontecendo de novo. As conversas tinham parado. Não gradualmente. Quase todas de uma vez. Começou com algumas pessoas virando a cabeça para o canto da sala. Depois mais pessoas seguiram. Em segundos, quase todos os olhos no salão estavam fixos na pequena estátua sobre a mesa de madeira. Ninguém estava mais rindo. Nem mesmo o homem de blazer cinza, que havia se inclinado levemente para frente, o sorriso de antes sumido. O aroma de rosas era inconfundível agora. Uma mulher perto da frente sussurrou quase para si mesma: "De onde vem esse cheiro?" Ninguém respondeu. Outro homem estava se levantando à metade da cadeira, olhando para as janelas de novo, como se esperasse ver alguém lá fora segurando flores. Mas o estacionamento além do vidro estava vazio. A luz ao redor da estátua permanecia constante, suave, quieta, quase pacífica. Daniel recuou devagar do microfone. Não falou. Simplesmente observou. A mesma lembrança de 15 anos atrás pressionava seus pensamentos como uma porta se abrindo de novo. Atrás dele, alguém finalmente quebrou o silêncio. "Isso é algum tipo de truque?" perguntou o homem de blazer cinza. A voz soava menos confiante do que antes. Ninguém respondeu. A sala parecia estranhamente estática agora. O zumbido das luzes fluorescentes acima parecia mais alto do que antes. Uma cadeira rangeu quando alguém se mexeu nervosamente. Então Daniel falou. Não em voz alta, apenas o suficiente para a sala silenciosa ouvir. "Ela está aqui." As palavras eram simples, mas o efeito foi imediato. Várias pessoas se entreolharam. Outras se voltaram de novo para a estátua. E naquele momento, o salão inteiro ficou suspenso em um silêncio que ninguém havia planejado. O tipo de silêncio que vem quando algo acontece que as pessoas não conseguem explicar facilmente. Desta vez ninguém o interrompeu. Daniel ficou quieto por um momento depois de falar, como se estivesse se certificando de que o silêncio na sala era real. Então recuou devagar para o microfone. A voz estava calma. Mas agora cada pessoa no salão estava ouvindo. 15 anos atrás, ele recomeçou. Quando minha filha Sofia estava no hospital, os médicos nos disseram que não havia quase mais nada que pudessem fazer. Algumas pessoas baixaram os olhos. Até os conselheiros na frente tinham parado de folhear os papéis. Daniel continuou. Minha esposa e eu saímos do hospital naquela noite porque não aguentávamos mais ficar naquela sala de espera. Fez uma pausa breve, lembrando. Então fomos até a capelinha. Várias pessoas deram uma olhada de relance para a estátua iluminada. A voz de Daniel ficou mais suave. O prédio estava vazio.
Sem luzes exceto pelas pequenas velas perto do altar. Ele entrelaçou as mãos. Minha esposa se ajoelhou primeiro, disse ele. Ela estava chorando tanto que mal conseguia falar. Respirou fundo. E pedimos à Virgem Maria que cuidasse da nossa filha. A sala permaneceu completamente silenciosa. Daniel olhou para cima. Uns 10 minutos depois de terminarmos de rezar, uma mulher perto do fundo se inclinou levemente para a frente. O ar dentro da capelinha mudou, disse Daniel. O lugar inteiro de repente cheirou a rosas. Várias pessoas no salão se mexeram desconfortavelmente, porque o mesmo aroma ainda pairava ao redor delas. Daniel continuou. E então outra coisa aconteceu. Olhou mais uma vez para a estátua no canto. Havia um calor no cômodo, como se alguém tivesse acabado de entrar. Engoliu suavemente. E menos de 1 hora depois, o hospital ligou. Alguém sussurrou baixinho. O que eles disseram? A resposta de Daniel veio devagar. Disseram que minha filha havia aberto os olhos. Por vários segundos depois de Daniel terminar de falar, ninguém no salão se mexeu. O aroma de rosas ainda estava levemente presente no ar, embora mais suave do que antes. O brilho perto da estátua também não havia desaparecido. Permanecia gentil, constante, quase como se nada de incomum estivesse acontecendo. Mas a atmosfera do salão havia mudado completamente. O homem de blazer cinza recostou devagar na cadeira. Desta vez não riu. Simplesmente olhou para os papéis à sua frente. Na mesa da frente, um dos conselheiros pigarreou. Bem, disse ele baixinho, precisamos provavelmente continuar com a pauta. Mas até a voz dele soava diferente agora, menos segura. Ele deu uma rápida olhada para a estátua no canto antes de voltar os olhos para os outros conselheiros. Uma mulher sentada ao lado dele entrelaçou as mãos sobre a mesa. Íamos votar esta noite sobre o fechamento da capelinha, disse ela. Um murmúrio percorreu a sala. Então ela acrescentou algo que ninguém esperava. Talvez devêssemos ter um pouco mais de tempo antes de tomar essa decisão. Várias pessoas assentiram devagar. O homem de blazer cinza levantou levemente a mão. Acho que isso é razoável, disse ele. Mais cabeças começaram a concordar ao redor da sala. Não foi uma mudança dramática. Sem discursos, sem aplausos. Apenas uma virada silenciosa. Em poucos minutos, o conselho concordou em adiar a votação. A capelinha na rua Maple permaneceria aberta por hora. Enquanto a reunião retomava lentamente seu curso, mais de uma pessoa no salão se pegou olhando para a pequena estátua no canto, quase como se a estivesse vendo pela primeira vez. A reunião finalmente chegou ao fim. As pessoas pegaram seus casacos e dobraram as cadeiras de metal de volta ao lugar. Os sons habituais de um salão comunitário retornando aos poucos. Mas havia algo diferente no ambiente agora. A gargalhada do início tinha sumido. Em seu lugar havia um clima quieto e pensativo que permanecia enquanto as pessoas caminhavam em direção às saídas. Conversas menores começaram de novo, embora mais suaves desta vez. Você sentiu aquele cheiro? Alguém perguntou perto da saída. Senti, respondeu outra voz. Achei que era só eu. Um homem parou ao lado da mesa onde estava a estátua da Virgem Maria. Olhou para ela por alguns segundos antes de balançar levemente a cabeça e ir embora sem dizer uma palavra. Dona Álvares foi uma das últimas a sair. Ao passar por Daniel perto da frente da sala, tocou gentilmente o braço dele. Eu acredito em você, ela disse baixinho. Daniel assentiu, embora não tenha respondido. Não tinha interesse em convencer ninguém. Não naquela noite. Quando o salão estava quase vazio, Daniel caminhou devagar em direção ao canto onde a estátua estava. O brilho havia sumido. O aroma de rosas também. A estátua parecia exatamente igual a como havia estado no início da noite. Manto branco, véu azul, mãos abertas. Comum de novo. Daniel colocou a mão no bolso do casaco e tirou o pequeno terço de madeira que carregava todos os dias. Segurou as contas quietamente por um momento. Depois sussurrou uma oração simples. Não por prova, não por milagres. Apenas um simples obrigado. Porque às vezes os momentos mais poderosos são os que não deixam nada para trás além de silêncio e fé. Histórias como essa raramente aparecem nos noticiários. Sem câmeras, sem manchetes. Apenas salas comuns, pessoas comuns, e momentos que silenciosamente mudam a forma como alguém enxerga o mundo. Naquela noite no salão comunitário, ninguém conseguiu explicar completamente o aroma de rosas ou a luz suave perto da estátua. Algumas pessoas diriam depois que foi coincidência.
Outras simplesmente guardariam na memória o momento em que a gargalhada parou de repente e uma sala cheia de céticos ficou completamente em silêncio. Mas Daniel Ruiz nunca mais tentou discutir sobre isso. Não precisava. Porque a capelinha na rua Maple permaneceu aberta. E às vezes, no fim da tarde, se você passar por aquele pequeno prédio, pode ver um homem sentado quietamente lá dentro, um terço nas mãos e uma oração sussurrada à Virgem Maria. Se essa história tocou seu coração, se inscreva no canal Tocados pela Graça e deixe a palavra Maria nos comentários. Obrigado por assistir ao Tocados pela Graça. Cada história aqui é criada com amor, fé e trabalho humano de verdade. Se você gosta dessas histórias, por favor se inscreva e fique abençoado.